Quando nós pensamos em Copacabana, no Rio de Janeiro, automaticamente nos vem a imagem de um cartão postal, de uma classe alta, de música, de um paraíso tropical. Agora você deve esquecer tudo isso, porque em 1970, Rogério Sganzerla filmou o lado obscuro de Copacabana. No filme Copacabana, Mon Amour, ele traz o primeiro filme em cinemascope colorido no Brasil, filmado numa favela. Até então, os filmes brasileiros sempre traziam Copacabana com esses atributos que eu acabei de falar, glamorizando. E Rogério Sganzerla age como se tirasse a máscara de Copacabana e mostrasse a realidade. O que é muito curioso, porque os filmes do Sganzerla são experimentais, e é justamente o cinema experimental que traz a realidade que os filmes mais realistas não conseguiam ou não queriam trazer. Rogério Sganzerla filma a fome, a prostituição, a violência simbólica, o grito. E hoje eu vou mostrar por que Copacabana, Mon Amour seja talvez o filme mais radical feito no Brasil. Primeiro, porque esse filme foi feito no auge da ditadura militar. Esse filme foi feito dentro da produtora Bel Air, criada pelo Sganzerla, pelo Bressani e pela Helena Inês. Como esse era um período de muita turbulência oriunda da ditadura, eles tiveram que filmar no que eles chamavam de filmagem guerrilha, tudo muito rápido. Então, em apenas 2 meses, o Rogério Sganzerla filmou 3 longas-metragens e o Júlio Bressani mais 3. E Copacabana, Mon Amour é um desses filmes, que mesmo sendo feito num espaço de tempo tão curto, é tão potente que eu posso dizer que talvez seja ainda hoje um dos filmes mais radicais do cinema brasileiro. Esse filme não mostra Copacabana, na verdade ele destrói a imagem que temos de Copacabana. Nada de glamour, nada de narrativa clássica, aqui temos, como eu disse, o grito, corpos suados, fome, não temos mais uma atuação, mas sim uma performance. Várias características de inovação do cinema estão presentes justamente nesse filme. Ao contrário do cinema novo, o Sganzerla não está interessado de filmar a pobreza, mas ele está filmando a partir da própria pobreza, né? A pobreza de liberdade, já que ele tem que filmar no contexto da ditadura, a pobreza financeira, já que quase não tinha orçamento nenhum para fazer esse filme. Isso muda tudo, porque Copacabana, Mon Amour é um ataque ao bom gosto, à narrativa clássica, à ideia de um cinema bem organizado, bem estruturado, porque o cinema novo, por mais revolucionário que fosse, na medida em que trazia sim a realidade brasileira, a vida do trabalhador, né? Esteticamente, o cinema novo ainda era muito organizado. Ele filmava sim a pobreza, mas não a partir do olhar da pobreza. Portanto, Copacabana, Mon Amour não explica o Brasil, mas ele entra em curto-circuito com esse Brasil. A personagem principal, Sônia Silk, a fera oxigenada, interpretada pela lendária Helena Inês, ela não atua, né? Ela performa, ela grita, ela delira, trazendo uma maneira de atuar que nunca tinha sido feita no cinema brasileiro. Não existe no interior dessa personagem uma psicologia tradicional, organizada. E essa é uma das características do cinema moderno, em que o personagem deixa de agir para resolver problemas. E o problema passa a existir em estado de crise permanente no filme inteiro. E é exatamente isso que acontece aqui, porque os personagens não caminham para uma evolução ou resolução do problema em questão. Os personagens são pura intensidade, pura vibração, e o que nos prende nesse filme não é a possibilidade de vermos o personagem resolvendo o problema, mas é a própria intensidade do personagem, a própria vibração que chama atenção, independente do problema ser resolvido ou não. E outro ponto é que se você espera um discurso político ortodoxo nesse filme, você vai se decepcionar. O teórico das imagens, Jacques Rancière, ele defende que um cinema político não é necessariamente aquele que fala de política direta, com discursos políticos,
Mas uma ficção pode ser um cinema político. Quando esse cinema, essas imagens compartilham para a população algo que está oculto, né? Quando ocorre a partilha do sensível, nós temos o cinema político, independente de ser um documentário, uma ficção. Por isso, sim, esse filme pode ser mais político do que os próprios filmes do cinema novo, porque nós temos o desvelamento, a partilha da Copacabana real, que nunca tinha sido mostrada no cinema. E isso ocorre sem discursos políticos, sem ser no formato de um documentário. Então ele tira Copacabana da ilusão do cartão postal e entrega o lado obscuro, o lado lixo de Copacabana. E isso é, sem dúvida, profundamente político. E se a gente pensa outro teórico das imagens, como o André Bazin, uma das maneiras de trazer o real para a imagem, segundo ele, é diminuir os cortes, diminuir as edições e trabalhar mais o plano sequência. E é justamente isso que acontece aqui, muito plano sequência. Além da profundidade de campo também. E tudo isso no meio do caos que só o Rogério Sganzerla sabia fazer. E ele quer mostrar que um cinema desorganizado é um espelhamento da realidade do Brasil, que era totalmente caótica. É a maneira que o Sganzerla encontra de fazer um cinema real. Então eu te pergunto, será que Copacabana é só um filme de um cinema que ficou conhecido como marginal? Ou será que ele é muito mais radical do que muito cinema político da atualidade? Talvez o verdadeiro gesto político não seja explicar de maneira didática o Brasil, mas sim filmar a realidade. E a realidade era de um Brasil em explosão, no meio da ditadura militar. Se você gostou do vídeo, se inscreve, compartilha com seus amigos e se você também quer se aprofundar em cinema, acessa os meus cursos aqui na descrição do canal. Até a próxima!